no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que não é muito legal, mas é importante de ser falado. É sobre diabetes. Bom, como todo mundo sabe, ou pelo menos as pessoas que convivem comigo ou já assistiram algum vídeo de eu falando sobre isso, eu sou diabética há algum tempo. Só que mesmo assim, eu já tendo feito um vídeo anteriormente falando sobre isso, algumas pessoas ainda vêm, perguntam muitas coisas, e às vezes são coisas que não condizem com o assunto, então eu vou explicar melhor isso para vocês, para que fique esclarecido um pouco. Vou mais a fundo no assunto para que vocês possam entender melhor. Bom, eu vou começar contando um pouco da minha história. Tudo começou há 11 anos atrás, quando eu fiz um exame de sangue comum. Fiz uma coleta de exame de sangue comum, né? E apontou algumas coisinhas assim no exame, então a doutora que estava me atendendo no momento, ela pediu para eu refazer o exame. Quando eu refiz o exame, acusou que eu era diabética, diabetes tipo 1. Eu já explico esse negócio de classificação para vocês. Bom, a partir daí, então, eu tive que consultar com um nutricionista, endocrinologista, por questão de peso, por questão de outros problemas que podia ocasionar, colesterol, rim, vista e tudo mais. Quando eu saí da nutricionista, eu saí muito triste, eu só chorava naquela época, porque eu não podia comer praticamente mais nada, tudo tinha açúcar, tudo tinha carboidrato, tudo me prejudicava, tudo fazia mal pra mim, pro meu organismo. Meu organismo tava tipo, eu tinha que viver à base de água, digamos assim, porque todo o restante das coisas continham açúcar, continham carboidrato, continham tudo e eu não podia comer nada. E foi justamente numa época de Páscoa, então pense, uma pessoa que sempre comeu as coisas assim, diversificadas, ficar sem comer chocolate na Páscoa, justo na Páscoa, foi terrível. Só que depois de alguns meses, eu fui começando a me acostumar com a rotina, tanto da utilização da insulina, que é aquela insulina ejetável, né? Que tem os locais para ejetar, e eu ainda vou falar sobre isso. Mas eu passei a me acostumar com aquilo, com aquele exame que a gente faz no dedo, que a gente chama de destro, que é a gotinha do sangue, né? Passei a me acostumar com tudo isso, na verdade. E, na verdade, as pessoas diabéticas, como tantas outras perguntam, nós somos pessoas normais. Nós vivemos normalmente. Nós podemos casar, ter filhos, ter uma família normal, a gente pode trabalhar, a gente pode fazer tudo que uma pessoa normal pode. Só que a única diferença é que a gente tem que ter alguns cuidados em quesito de comida, bebida, essas coisas. Só isso. Mas eu sou uma pessoa normal como qualquer outra e eu posso fazer a mesma coisa que as outras pessoas fazem sem problema algum. Então, a questão é que muitas pessoas ainda não entendem como o diabetes funciona. E a primeira coisa que elas fazem quando elas descobrem que você tem diabetes é vir te perguntar: mas você comia muito doce? Gente, uma pessoa diabética não é necessariamente envolvida com o diabetes por ter comido muito doce ou por comer muito doce ainda. Não é apenas o açúcar que influencia no seu organismo, outras coisas também. Só que o que você tem no seu organismo é o que faz com que o diabetes se manifeste. Ou seja, não é o que você come, é o seu próprio organismo. Eu vou explicar melhor para vocês entenderem. A diabetes ela é classificada em dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2. No caso, eu tenho o tipo 1, que é um tipo mais complicado de diabetes, que é aquele que você não pode utilizar comprimido ou nenhum outro recurso a não ser a insulina de hormônio, que são aquelas insulinas que vêm nos frasquinhos e você pode pegar sim no posto de saúde. Elas servem como manifestação de insulina do seu organismo, como se elas pertencessem ao seu organismo, já que a pessoa que tem diabetes tipo 1 tem o funcionamento do pâncreas errado, ou seja, o meu pâncreas não é que ele não funcione, ele funciona, mas ele funciona de uma forma errada. Por exemplo, ele produz pouca insulina, e a pouca insulina que ele produz, o restante dos organismos ali que cuidam da parte sanguínea, que cuidam do açúcar, da alimentação e tudo mais, eles rejeitam essa insulina, porque eles acham que essa insulina não faz parte do meu organismo.
Por isso eu tenho que usar a de hormônio, porque o hormônio entra no meu organismo e não é rejeitada. Ela entra e faz efeito. Porque tudo que é açúcar, tudo que envolve carboidrato, açúcar, essas coisas, tudo que se transforma em açúcar vai para o seu sangue. Isso não é só para quem é diabético, vai para o sangue de qualquer pessoa. Por isso que tem os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Só que o meu sangue ele não funciona corretamente, os glóbulos brancos e vermelhos, porque o meu pâncreas rejeita a minha própria insulina. Por isso eu necessito da de hormônio. E sim, eu tenho que usar de hormônio todos os dias, porque se eu não usar eu posso passar mal. E o problema do passar mal do diabetes, entrando nisso, os sintomas do diabetes tipo 1 é um pouco diferente do tipo 2. A do tipo 1 é aquela onde, quando altera demais, quando você tem muito açúcar no seu organismo, independente do que você comeu. Você pode ter comido uma coisa que não tem açúcar, mas tenha muito carboidrato. Isso já vai ser um açúcar excessivo no seu organismo. Então, devido a isso, eu acabo passando mal no sentido de ter desconforto no estômago, ter dores de cabeça muito forte, a ponto de eu precisar ir para o médico e ficar em observação. Porque aí lá eles aplicam toda a medicação necessária e me dão um soro com hidratação. Mas tem o contrário. Quando eu não tenho açúcar algum no organismo, de nenhuma espécie, nem vindo de carboidrato, nem vindo de doce, nem vindo de nada, eu posso entrar em coma da mesma forma que eu entraria em coma com ela muito alterada. Então esse é um dos sintomas, além da boca seca, vontade de ir no banheiro toda hora, aquele desconforto de ficar sentado, deitado, qualquer coisa te desconforta quando tá muito alterado. Quando tá baixo, você perde completamente todos os sentidos. Quando você não tem nada de açúcar no seu organismo, você perde todos os sentidos do seu corpo. As pessoas falam com você, mas você não tá ligada, você tá completamente desacordada. Então, isso é muito prejudicial. O diabetes tipo 2, ele já não é classificado tão complicado quanto o tipo 1. Mas mesmo assim, ele pode trazer problemas sérios, sim, se a pessoa não tratar. O tratamento para o diabetes 2 é mais simples, eu digo mais simples, né? Porque você não precisa injetar, né? Você precisa utilizar a injeção, injetar insulina em você. O que você usa para o diabetes tipo 2 são aqueles comprimidos. É um comprimido que eu não sei em como é que se chama nos estados diferentes. Eu sei que aqui no Paraná é oferecido o Diabinese, que é um comprimido muito forte para isso. Por isso você tem que tomar ele regularmente, certinho, no horário certo, tudo certo, para não causar nenhum outro problema. Mas de qualquer forma, se o diabetes tipo 2 aumentar, ele pode ter o mesmo sintoma do tipo 1. E se ele baixar, ele pode ter o mesmo sintoma do tipo 1. Então, ele é prejudicial da mesma forma. Os dois tipos são prejudiciais da mesma forma. Só que o tipo 1 ele é mais complicado de ser tratado porque muitas e muitas vezes ele pode dar algumas crises e às vezes do nada. E o tipo 1 ele ocasiona essas crises devido às vezes a estresse, nervosismo, não é sempre por comida. Então, né, entrando nesse assunto assim, já quando uma pessoa perguntar pra você, se você que tá assistindo o vídeo tiver diabetes, ou alguém conhecido que tenha diabetes, e alguma pessoa chegar pra você e perguntar assim: nossa, mas você comia muito doce, por isso que você é diabético? Imediatamente você responda que não e explica pra pessoa o que significa ser diabético. E na realidade eu não acho chato as pessoas virem perguntar pra você uma coisa assim. Porque provavelmente elas não foram ensinadas sobre o que é, como que é, o que funciona no organismo, de que forma funciona. Portanto, quando uma pessoa vem e pergunta isso pra mim, eu imediatamente explico pra ela o que é o diabetes, o porquê do diabetes e como ele funciona no organismo da gente. Até mesmo os sintomas. É importante divulgar sintomas e essas coisas, porque às vezes alguma pessoa próxima de você, um conhecido, um colega de trabalho, enfim que seja, pode estar passando por esse problema e ainda não sabe por falta de conhecimento sobre o assunto. Por isso eu resolvi falar um pouquinho disso hoje. Mas uma observação a ser feita é que
não é especificamente que, por exemplo, uma pessoa mais velha já, digamos um adolescente de uns 15 anos, adquira diabetes e seja porque o pâncreas dele não funciona. Às vezes, em alguns casos, mas é em alguns casos, não é em todo mundo que acontece, mas em alguns casos, a pessoa adquire diabetes por ser obesa demais, por já ter alguns problemas, como colesterol, como problemas respiratórios, por já ser obeso mesmo, e comer besteiras ainda, tipo comer muita massa, comer coisa muito doce, enfim, pode adquirir sim diabetes. Então isso tem que ser tomado muito cuidado. E o exame de diabetes é muito fácil de você fazer. Você necessariamente não precisa fazer um exame de sangue completo para saber. Você pode ir até o posto perto da sua casa e fazer aquele exame no dedo que eu falei, que a gente chama de destra. Você vai lá, vai ser só uma picadinha, eles vão pegar sua gotinha de sangue, vão pingar lá no aparelhinho, como tem que ser feito, e você vai saber o resultado que você tem. Se por um acaso ele estiver acima de 130, é porque alguma coisa está um pouquinho errado, mas não que você seja diabético, mas é bom você avaliar. O correto de uma pessoa que não tem diabetes é de 60 a 130. Então até aí tá normal, você estando em jejum ou não, você tendo comido ou não, tá normal. Mas mesmo assim, se você for até o posto e ver, achar que tá um pouco alterado demais, ou então que tá muito baixo, que tem alguma coisa de errado, imediatamente você avisa o médico, procura um especialista e recebe ajuda para isso, para que não se torne um problema maior no futuro. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu comentário, me siga nas redes sociais, acompanhe o blog e a página. Vai ficar tudo na descrição. Se quiser falar comigo, é só mandar mensagem diretamente no Twitter, no Facebook pessoal, na página mesmo. Eu respondo vocês da melhor maneira possível. Não garanto que seja imediatamente, né? Mas eu respondo vocês porque eu leio todos os comentários. Agradeço por todo o carinho, por toda a colaboração de todo mundo. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!